Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais Drogaria São Francisco, Lar de Joaquina e Ótica Silvio Joleiro. Está comigo hoje uma amiga muito querida, Jerusa Rocha Riesgo. E a Jerusa não é a primeira vez que ela senta nessa cadeira para bater um papo comigo. E eu trouxe a Jerusa aqui. A Jerusa, esclarecendo um pouquinho mais, pertence à Sociedade Espírita Lar de Juliano. O Lar de Juliano, para quem não sabe, fica no decidão da Riachuelo, à direita, naquele beco que tem ali, né, Jerusa? Travessa Leopoldo Frois. Travessa Leopoldo Frois. Onde que antigamente tinha o quê? A fábrica... De cerâmica Kozorowski. Fábrica de cerâmica Kozorowski. Pois a Jerusa está aqui hoje e vocês vão descobrir em seguidinha por que eu trouxe a Jerusa aqui. Jerusa, muito obrigado por ter aceito meu convite para estar aqui hoje batendo um papo comigo sobre esse assunto extremamente relevante. E a Jerusa vai contar não só um pouquinho da sua história dela, mas ela vai dizer por que ela está aqui. Fica à vontade, Jerusa. Boa tarde, então, Jader. Boa tarde a todos que nos assistem neste momento. Sim. O meu nome é Jerusa Rocha Riesgo, tenho 56 anos, sou espírita há 20 anos, sou casada com Itamar Riesgo, tenho 2 filhos, um de 28, Pedro Antônio, e um de 24, João Vitor. E em 2016 eu descobri um nódulo na minha mama. Sabe aquelas coisas de Deus? Porque eu não era acostumada a fazer autoexame, palpação. Eu estava deitada e simplesmente eu levei a mão em cima do nódulo. Né? Aquelas coisas de Deus mesmo. Exato. Bom, aí fui procurar um médico, começaram os exames, né? E aí, a partir dos exames, o diagnóstico de câncer de mama. Lógico que no início eu levei um susto. Né? Porque ninguém espera esse diagnóstico, né? Tu não espera ter câncer, né? Aí então fomos aprofundar os exames, né? Fomos fazer o estadiamento, ver qual era o tipo, qual era o subtipo, e aí então começou o tratamento. O meu tratamento começou com a quimioterapia. Né? Desculpa, só Sim, que ano foi isso? 2016, janeiro de 2016. Então o meu tratamento começou com a quimioterapia. Nem todos começam com a quimioterapia, né? Depende do tipo de tumor, que tem vários tipos, subtipos, né? Então, dependendo, começa com a cirurgia e faz químio depois, ou começa com a químio, como foi meu caso, e depois, se for necessário, a radioterapia. Mas aí ela fica em último... Certo. Fica em stand-by, como se diz. Fica por último, né? Agora, a químio e a cirurgia pode variar a ordem. Bom, então eu comecei com a quimioterapia em janeiro de 2016 e foi até junho de 2016. Em julho eu fiz a cirurgia, a mastectomia. Eu acho que é muito importante dizer que neste período de quimioterapia eu passei muito bem, né? Alguma coisinha, sim, outra, algum enjoo, alguma coisa no primeiro, segundo dia, mas é uma coisa esperada e tem remédio para isso. Sim. Então, como se diz no frigir dos ovos, eu posso te dizer que nem doeu. Perfeito. Então, foi assim, na medida do possível, foi tudo tranquilo. Certo. Eu continuei com todas as minhas atividades, eu continuei com exercício físico, né? Claro que aí um pouquinho menos intensidade. E eu tenho certeza que o exercício físico que eu já praticava me ajudou muito na parte física, na parte de resistência, a aguentar a quimioterapia. Né? Uma coisa muito importante nessa fase, né, de tratamento que se descobre um câncer, no caso, é o apoio da família. O apoio da família, dos amigos, né? Aquela coisa de dizer, tô rezando por ti, vai dar tudo certo. Sim. Então é maravilhoso, tu te sente abraçada, né? Então o apoio da família, dos filhos, do meu marido, do meu cônjuge, como eu brinco, né? Sim. Ele conseguiu acompanhar todas as minhas quimioterapias. Todos os dias que eu fiz químio, ele conseguiu ir comigo. Né? Então isso é muito importante. Sempre. E tem coisas assim, ó,
que acontecem, por exemplo, que são efeitos da químio. O cabelo cai, não tem problema, o cabelo cresce, né? Eu costumo dizer, como o meu foi em 2016, o meu cabelo daria tempo de já estar grande, mas eu gostei dele assim, eu acho muito prático, e inventaram de me dizer que eu fiquei mais nova de cabelo curto. Aí pronto, vamos ficar de cabelo curto, né? Então, foi tudo tranquilo, né? Dentro do possível foi tudo muito tranquilo. E por que eu estou contando tudo isso, né? Estou compartilhando com vocês, com os telespectadores, né? É para que as pessoas que estejam passando por esse momento de diagnóstico de um câncer de mama, iniciando um tratamento, para que elas vejam, tem uma pessoa que passou por isso e que está bem, que está curada, para que elas tenham alento e força, né? Para verem, se ela pode, eu também posso, né? E uma coisa muito importante é a fé. A fé é uma coisa assim, que nos move, tem estudos comprovando, né, que a fé é importantíssima e que pessoas que têm fé, né, eu não estou falando de religião, estou falando de fé, numa crença em algo maior, que as pessoas que têm fé adoecem menos e quando adoecem, melhoram mais rapidamente. Né? Então, resumidamente, é essa a minha história, né? Para dar um alento, para dar um encorajamento para pessoas que estejam passando por isso. Jerusa, tu falaste que tu é espírita há 20 anos. Eu aproveito para te perguntar, o que tu aprendeu, digamos assim, dentro do espiritismo, te ajudou nesses momentos difíceis pelos quais tu passou? Sim. Eu penso que toda religião é importante e a melhor religião é aquela que torna o homem melhor, né? No meu caso, é o Espiritismo. Então, o Espiritismo me ensinou que nós somos os autores da nossa história. Me ensinou que eu sou responsável pelas minhas atitudes e que tudo que nos acontece são consequências dos nossos atos, da rebeldia do nosso espírito. Né? Então, me ensinou a lei de causa e efeito. Então, isso é muito importante, porque eu entendendo tudo isso, eu entendendo as leis de causa e efeito e que eu sou o causador, né? Que o que me acontece são consequências dos desequilíbrios do espírito, não tem mais aqueles questionamentos, o que eu fiz para merecer isso? Por que Deus me castiga? Não, eu entendendo essas leis, não há vitimização. Eu sou responsável pela minha história. Então me ajudou muito, eu sempre fui uma pessoa positiva, né, de ver o lado bom das coisas, mas isso ajudou muito, veio a embasar, a solidificar tudo isso, né, que não há vitimização. Perfeito. Nós não somos anjos, né? Um dia seremos, como diz aquela música do Nando Cordel, né? Um dia todos nós seremos anjos, mas não somos. Ainda não somos. Ainda não somos. Por que eu? Aquela pergunta. Por que não eu? Alguma coisa aconteceu na minha trajetória, né? Que eu estou passando por determinada coisa. O telespectador deve estar percebendo que eu estou entrevistando a Jerusa aqui, que veio de blusa rosa. Sim, né? Blusa rosa. Porque nós estamos vivendo exatamente o mês de outubro. Rosa. O mês de outubro, que é o mês de conscientização e prevenção do câncer de mama, né, Jerusa? Isso aí. E tu poderia, assim, não sei se tu sabe rapidamente nos dizer onde é que surgiu, por que surgiu esse... Sim. Tu que é uma pessoa... por já ter tido câncer, inserida nesse problema? Claro. Bom, o Outubro Rosa, ele iniciou nos Estados Unidos na última década do século XX, 1990, onde vários estados norte-americanos, eles faziam essas ações isoladamente em relação ao câncer de mama. Aí depois o Congresso norte-americano resolveu definir que outubro seria um mês destinado a falar sobre o câncer de mama, a conscientização, a importância, né, de um diagnóstico precoce. E aí os membros da Fundação Susan Komen for the Cure, eles distribuíram
em 1990 em Nova York, laços rosa para os participantes da primeira corrida pela cura do câncer. Sim. Então, a partir daí, né, começaram a ser, os laços rosas se espalharam pelos Estados Unidos, pelo mundo. Depois vieram outras ações, como corridas, desfile de moda, né, onde as modelos eram as mulheres sobreviventes do câncer de mama. Né? Depois a iluminação cor-de-rosa, que é uma coisa muito bonita, muito feminina, muito fácil de fazer, porque é só substituir uma iluminação já existente pela cor, né? Pela luminária da cor. Então isso tudo se espalhou pelo mundo e ficou uma linguagem visual universal. Todo mundo que olhar para esses símbolos vai saber do que se trata. Do Outubro Rosa, né? E todas as ações do Outubro Rosa, elas são destinadas à conscientização da prevenção e da necessidade do diagnóstico precoce. Porque quanto mais cedo for o diagnóstico, melhor vai ser o tratamento e maiores vão ser as chances de cura. Exatamente. Jerusa, a produção está me dizendo que o nosso tempo do primeiro bloco se extinguiu, certo? Mas eu gostaria que no início, eu vou te deixar um questionamento aqui para o início do segundo bloco, que é o seguinte: existe diferença do câncer de mama para outros cânceres? Não sei como é que é o plural de câncer, não sei se é cânceres. Cânceres. Do câncer de mama para outros cânceres. Isso tu vai me responder no início do segundo bloco, certo? Tá certo. E com essas palavras eu estou encerrando o primeiro bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais, Lar de Joaquina, Drogaria São Francisco e Ótica Silvio Joalheiro. O nosso intervalo é apenas 45 segundos e a gente já estará de volta. Programa Palavra Espírita, apoio cultural, Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. Ótica Silvio Joalheiro. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos iniciando o segundo bloco do nosso programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais Drogaria São Francisco, Lar de Joaquina e Ótica Silvio Joalheiro. E para quem está chegando agora, eu estou batendo um papo com Jerusa Rocha Riesco, neste mês de conscientização e prevenção do câncer de mama. E não é por acaso que a Jerusa veio de rosa hoje, né? Inclusive com um pingente também. Anel, tudo para lembrar esse movimento tão importante. Exatamente. E eu deixei no final do primeiro bloco um questionamento para a Jerusa responder agora. Ou seja, qual é a diferença do câncer de mama para os outros cânceres? O câncer de mama, ele assume um viés um pouquinho diferente dos outros, né? Porque a mama tem muito a ver com a feminilidade, ela faz parte do universo feminino. Então tem a ver com a maternidade, a amamentação, com a sexualidade, né? Então ele difere por causa disso. Né? E o câncer de mama, ele qual é, digamos assim, não sei como é que eu vou te perguntar, qual é a frequência dele? Ele é muito frequente? Sim, assim, o câncer de mama, ele é o segundo câncer que mais acomete mulheres no Brasil e no mundo. Geralmente acontece depois dos 50 anos, de cada 5 diagnósticos, 4 são depois dos 50 anos. E estava previsto para o biênio 2019-2020
em torno de 60 mil, 62 mil novos casos de câncer no Brasil. Claro que com a pandemia, muitos diagnósticos deixaram de ser feitos porque as pessoas deixaram de ir consultar, né? E o câncer de mama, ele é mais comum nas mulheres. Aí quem está ouvindo deve estar pensando, como assim mais comum nas mulheres? Não é só em mulheres? Não. O homem também pode ter câncer de mama numa percentagem assim de 0,5% a 1%. O homem não tem a glândula desenvolvida, mas ele tem a glândula mamária, né? Então, os homens também têm que estar atentos a qualquer alteração. E como é que eu vou te perguntar? Além do toque, existe outra maneira de fazer, digamos assim, a prevenção do câncer de mama? A prevenção é muito importante e os estudos demonstram que uma grande percentagem do câncer de mama possa ser evitado tomando-se atitudes, adotando assim, hábitos saudáveis, como uma alimentação saudável. O que é uma alimentação saudável? É comer de tudo um pouco, de preferência coisas naturais, né? É evitar alimentos industrializados com muitos corantes, conservantes. Então, da coisa mais natural possível, né? Fazer sua comidinha. Isso não impede, claro, que eu peça de um restaurante que eu saiba que tem, né? Que eu comer um X no final de semana. De vez em quando não tem problema, né? Comer as guloseimas, né? Mas que não seja o habitual. Sim, sim. Né? Então, uma alimentação adequada, prática de exercício físico, né? Esses dois fatores vão fazer que eu mantenha o meu peso. E o peso, por exemplo, o sobrepeso ou a obesidade é um dos fatores predisponentes do câncer de mama. Eu não sei se vai dar tempo da gente tocar nesse assunto, mas já que falamos na obesidade, é um dos fatores predisponentes, um dos fatores ambientais ou comportamentais. Por quê? Porque as células gordurosas, as células adiposas, elas transformam outros tipos de hormônio em estrogênio. E o estrogênio é um tipo de hormônio que ele aumenta a proliferação celular, favorecendo o câncer de mama. Então, alimentação adequada, exercício físico vão fazer com que eu mantenha o meu peso, né? Descartando esse fator predisponente que é a gordura, e a amamentação também ajuda na proteção. Eu não falei, mas a Jerusa, ela é psiquiatra, é psiquiatra, e por ela ser psiquiatra que eu vou te fazer essa pergunta, Jerusa. Psicologicamente falando, quais são as reações mais frequentes na mulher, no homem, Sim. mas câncer de mama, Sim. fundamentalmente na mulher? Tá. Tem como é que eu vou dizer, alguma lista dos... Tem? Tem. E isso não só no caso de câncer de mama ou qualquer câncer, mas tem etapas que às vezes o ser humano passa em toda situação de perda. No caso, o câncer é uma perda momentânea da saúde, né? Mas em qualquer situação de perda, perda por luto, assim, por perda de uma pessoa querida, perda de confiança, perda de um relacionamento, qualquer tipo de perda, didaticamente falando, são 5 fases. Depende da pessoa. Tem umas que não passam por nenhuma fase, ou pode passar por uma ou por 2, mas a primeira fase é a negação. Então, como o nome está dizendo, a pessoa nega que tem o problema ou que tenha, no caso aqui específico, um câncer, né? Eu não tenho câncer. Apesar de sentir... Sim, é um mecanismo inconsciente para se defender, para tentar se manter em equilíbrio, né? Então, devemos desfazer essa negação? Sim, se essa negação for maciça, quer dizer, depende, né? Certo. Se a negação for maciça, do tipo, eu não tenho, então eu não vou me tratar, sim. Então, com muito cuidado, com a ajuda de profissionais da área, um médico psiquiatra, um psicólogo, eu devo sim desmanchar essa negação, porque a mulher precisa se tratar. Certo. Né? Passada essa fase, né, a pessoa aceitou, vem a fase da revolta.
Aí a pessoa está braba, está revoltada mesmo, aí surgem aquelas perguntas que falamos antes, por que eu, o que eu fiz para merecer isso, né? Aí passada essa fase, vem a fase da barganha, ou seja, as trocas, né? Surgem as promessas, né? Dependendo da crença de cada um, meu pai, se tu me curar, eu vou fazer tal coisa, né? Passada a fase da barganha, vem a fase da depressão, mas a depressão não no sentido de doença, depressão, de alteração, né, neuroquímica, mas no sentido que a pessoa estava muito agitada, muito, né, revoltada, fazendo barganhas, promessas, aí ela cai, digamos assim, ela deprime, cai a ficha. Entendo. Né? E aí depois a última fase é a aceitação, aí vai começar o tratamento. Tá, e digamos assim, a cura depende muito mais de alguma coisa do que de outra, por exemplo? A cura, ela, como falamos, ela está relacionada ao diagnóstico precoce, né, ao diagnóstico precoce, ao tipo de tumor, tem tipos, subtipos, e de fatores internos, da minha imunidade física, da minha imunidade espiritual, porque o câncer ele é uma doença individual, digamos assim, porque ela vai depender de fatores internos. Ela vai depender de como tu encara os teus problemas, do teu posicionamento diante da vida, da tua resiliência, de como tu identifica o problema e tira o ensinamento dele, e da fé, como nós falamos antes. Então, são vários fatores, né? Além dos físicos, os psicológicos e espirituais. Jerusa, tu como espírita, tu acredita que a pessoa já vem na sua, como é que eu vou dizer, na sua programação reencarnatória com a possibilidade de ter um câncer de mama, um câncer aqui, um câncer ali, um câncer de próstata? O que o Espiritismo fala a esse respeito? Porque tem pessoas maravilhosas, boas, só fizeram o bem a vida toda, de repente, pá, um câncer, independente de homem ou mulher. Né? Exatamente. Foi que tu falou, o que eu fiz, meu Deus do céu? Como é que o Espiritismo explica isso, por exemplo? Então eu costumo dizer que eu tô boazinha, eu tô bem boazinha nessa encarnação, né? A gente está tentando melhorar, né? Mas eu não sei das minhas outras encarnações, o que eu fiz, né? O nosso corpo é um reflexo do nosso espírito. Então, nós somos seres complexos, compostos de corpo físico, de espírito e corpos sutis. Entre eles o perispírito, que faz essa mediação, digamos assim, entre o corpo e o espírito. Então, todas as atitudes que nós tivermos, negativas, pensamentos e ações, isso vai impressionar esse perispírito, que é um filtro, um mata-borrão, tornando-o mais denso, mais escuro, né? E se nessa vida nós não conseguirmos nos livrarmos dessas energias tóxicas que nós provocamos, nós vamos para a espiritualidade com essas energias. Na espiritualidade, pela similaridade de vibração, nós vamos conseguir ainda eliminar muita coisa. Mas quando reencarnarmos, se essas energias não foram todas eliminadas, elas vêm conosco, com o nosso perispírito, com o nosso espírito, e a maneira de nos livrarmos dessas energias tóxicas é passar para onde? Para o corpo. Né? O corpo é como se fosse um dreno dessas energias tóxicas, e essas energias vão se manifestar como doenças físicas ou mentais. E quando estamos programando a nossa reencarnação, nós atraímos os gametas que têm o patrimônio genético necessário para a evolução, para o nosso aprendizado, né? Para as coisas que nós precisamos passar. Jerusa, o tratamento do câncer é um tratamento do corpo. Sim. Né? Tu trata o teu corpo através do médico, etc, etc. Muito bem. E como é que eu faço para
tratar o meu espírito para que, de repente, numa próxima encarnação, que a doutrina espírita acredita, que eu acho isso de uma logicidade maravilhosa. É incrível. O que eu devo fazer no presente, na vida presente para, digamos assim, evitar, em outras palavras, qual é o tratamento espiritual hoje para o futuro, outras encarnações? Claro. Então, assim, claro que o que nós fizermos agora, né? O agora nós estamos preparando o nosso futuro. Estamos plantando agora. Plantando agora. Então, nós temos que tratar a parte física, sim, né? Mas lembrando que as doenças são consequências da nossa rebeldia espiritual, dos nossos desequilíbrios, né? Como explicamos agora, as doenças são consequências. Então, nós temos que tratar as doenças, sim, como consequência. Mas nós temos que tratar, porque se nós tratarmos só a doença física, nós estamos tratando o problema na superficialidade. E nós temos que tratar na profundidade. E o que é isso? É a causa, que é o espírito ainda desregrado. E como é que eu vou tratar o meu espírito, né? É tentando me melhorar, é identificando com muita humildade o que me atrapalha a caminhada, é tentando transmutar minhas energias negativas, os meus defeitos, em algo positivo, né? Assim eu vou estar tratando o meu espírito. É praticando o que eu estudo, o que eu leio, é colocando em prática, é fazendo para o meu irmão o que eu quero para mim, né? Então, desta maneira, eu vou estar evoluindo. E sempre a oração e a vigilância, porque a vigilância dos pensamentos, né? Então, porque de repente eu estou meio mal conectado vibratoriamente, eu faço uma oração, isso imediatamente vai me conectar com os irmãos de luz, com os espíritos superiores, né? Então, é esse o trabalho que a gente tem que fazer, e ele é diário, né? E a oração, ela não é só falar, não são só as palavras, é a atitude, né? Então, que a gente chegue num momento que a gente esteja sempre em oração, ou seja, fazendo o bem, né? Eu posso estar aqui, nós aqui estamos em oração, porque a nossa atitude é que alguém se beneficie de tudo isso. Exatamente. Eu posso estar alcançando um alimento, eu estou em oração. Eu posso estar ouvindo uma pessoa que necessita, eu estou em oração, né? Então, esse é o tratamento do meu espírito. A produção acaba de me dizer que o nosso tempo terminou, Jerusa. Mas eu deixaria o tempo que tu precisares, se tu quiseres deixar uma mensagem para essas pessoas que estão lá do outro lado da telinha e que estão começando ou estão no meio de um tratamento de um câncer de mama. Fica à vontade, por favor. Então, a todas as pessoas que estão nos ouvindo, eu desejo às pessoas que estejam passando por esse momento muita força, muita fé, muita coragem. Eu pude, vocês também podem, né? Então, fé em Deus. E vamos começar a tratar do nosso espírito. Vamos fazendo a nossa transformação, que tudo passa, né? Força e coragem, que tudo passa. Muito obrigada. Como disse Chico Xavier, tudo passa. Tudo passa. Tudo passa. Exatamente. E com essa mensagem de otimismo da Jerusa, eu estou encerrando mais um programa, não sem antes agradecer mais uma vez, Jerusa, pela tua presença aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de trabalho, a oportunidade de oração. Exatamente. Como eu disse, eu estou encerrando o programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais, Drogaria São Francisco, Lar de Joaquina e Ótica Silvio Joalheiro. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. E até o nosso próximo programa. Tchau.